Gostaria de cumprimentar, primeiramente, o senhor Rogério Pezzini, presidente em exercício, em seu nome, os demais vereadores, meus pares, vereadora Jana Guedes, aos servidores da casa, na pessoa da Ju, e também aos convidados que se encontram no nosso ambiente. Também cumprimentar a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, sempre nos seguem nas mídias sociais. Ricardo, leve um abraço para todos os servidores públicos, você os representa. Eu venho a essa tribuna, nesse momento, inicialmente, para falar um pouco do Plano Plurianual, o PPA. O PPA, o objetivo dele, que estaremos votando em sessão ordinária, a posteriori a essa, estaremos fazendo uma nova sessão, exclusivamente para votar o PPA. E vou discorrer um pouco sobre o mesmo. É o instrumento de planejamento previsto no artigo 165 da Constituição Federal, como emenda, a emenda 109 de 2021. E esse PPA, ele reúne os objetivos e metas da administração para o período dos próximos 4 anos, ou seja, é o projeto para os próximos 4 anos, a partir de 2022 até 2025. São as informações detalhadas das ações para o nosso município, de futuros investimentos. Mas o PPA, ele não é imutável. Ele pode, sim, sofrer alterações. Ou seja, o PPA prevê a receita para que sejam feitos os investimentos destinados ao setor da educação, ao segmento da saúde, à infraestrutura, aos salários dos servidores, ao IPREVIDE. Então, mas não trata-se de uma questão permanente. Ele pode, sim, sofrer alterações. Aproveito essa fala sobre investimentos para, gentilmente, reiterar que as atribuições e emprego de investimentos dos recursos é do Executivo Municipal, é do gestor municipal. O emprego de recursos é do prefeito. Ele se elegeu para isso. É dele essa competência. A nós cabe, sim. A mim, vereador, aos meus pares vereadores, aprovar projetos ou não. A nós são fiscalizar os valores investidos, se estão devidamente nos seus locais, se esses recursos estão tomando os rumos certos. Essa é a competência do legislador, é a minha competência. Quem teve que protocolar plano de governo na Justiça Eleitoral foi o prefeito. Foi ele que teve que fazer um protocolo e dizer como ele tinha um planejamento estratégico de governo. A mim, sim, cabe aprovar projeto e, repito, ou não. E se projeto eu fizer, eu não posso onerar os cofres públicos, nem eu e nem dos meus pares vereadores. Sendo assim, para atender os anseios da população, assim como os demais vereadores citam que precisa de uma coisa e precisa de outra, e isso sim são os anseios da população. Eles nos buscam, eles nos procuram. Alguns de nós divulgam melhor, caminha melhor. Outros simplesmente fazem falas verbais e pedem de maneira verbal. Outros gostam de escrever o que são
procurados para fazer as atividades das quais são procurados. Mas, veja bem, quando o vereador indica, sugere ou pede para o executivo fazer, é uma atribuição dele, não nossa. Fazer indicação ou pedidos, como sugestão ao executivo, é uma prerrogativa que nos cabe simplesmente para atender os anseios da população. O vereador não administra verbas ou recursos. São, repito, atribuições do poder executivo, daquele que se elegeu prefeito. Prefeito só tem um. Vereadores, somos 11 pares. Somos 11 vereadores, todos pares, todos iguais. E nós sugerimos, indicamos, pedimos, fiscalizamos, e são essas as nossas legítimas e verdadeiras atribuições. E eu vou exemplificar. A convite do vereador Rogério Pezzini, eu assinei uma indicação indicando ao Executivo Municipal para que melhore as condições lá do bairro Amarante. As condições do campo, do vestiário, das ruas, da iluminação, dos banheiros, e assim nós fizemos um pedido. Mas essa atribuição é prerrogativa do prefeito de Videira. Nós sugerimos. Agradeço por ter me convidado para avalizar o pedido que o senhor fez. Também pedimos para que, doravante, de agora em diante, todas as notificações que forem entregues a qualquer cidadão videirense seja encaminhada de forma a orientar ele de que ele tem o direito ao meio-fio, ao pedrisco, para ajuda, que ele tem o direito de ser auxiliado pelo município. Porque tem muitas pessoas que não sabem disso. Então foi com esse objetivo, mais uma vez, o Rogério Pezzini, vereador, me convida para reforçar um pedido. E aqui eu estou. O prefeito atende se ele quiser. Se não quiser atender, não vai atender. Pedimos, acredito que o Rogério fez uma intervenção, uma fala verbal anterior, e acredito que seremos atendidos no pedido. Assim como, juntamente com a vereadora Jana Guedes e com o vereador Balena, reivindicamos melhorias, cadastramento, indicamos para que seja readequado os cemitérios. Penso, vereador Rogério, que o gestor municipal assim o fará. É a sua atribuição, e nós, porque as pessoas nos procuram pedindo, lhe encaminhamos o pedido. Então, eu verbalmente agora, nesse momento, eu vou fazer um pedido, que a posteriori eu vou fazer por escrito, porque acho de extrema importância. Eu vou pedir ao Executivo Municipal para que implante alguém ou empresa, mas eu preciso, Videira precisa, porque visualizamos a necessidade de implantar segurança, uma pessoa para fazer segurança diuturnamente lá na UPA. Porque tenho conhecimento, porque acompanhei por diversas vezes, que pessoas alteradas lá colocam em risco a integridade física, tanto dos servidores, dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares de enfermagem, e também das pessoas que buscam a saúde por comorbidades. Então, eu venho, de maneira verbal, fazer esse pedido, e farei por escrito também, e como eu falei anteriormente, o gestor de Videira é o Borga, é ele o prefeito, é ele que determina. Eu peço como sugestão, oriento por conhecimento de que necessita, as pessoas precisam, não de um vigia de prédio. Eu estou falando de uma pessoa para fazer segurança. Tratei de outras questões anteriormente, que não fiz comentários, mas participei de programa de rádio, participei de reunião
no fórum da comarca para tratarmos do assunto de segurança pública, vereadora Jana, onde as preocupações tanto da gestão como das instituições e dessa casa também, a qual eu representei, era exatamente nesse viés, é de trazer mais segurança e qualidade de vida para a nossa gente, para os videirenses. Tratamos do assunto, serão duramente cobrados aqueles que têm como mistério o fazer, porque a população necessita e precisa, pagando seus impostos, desenvolvendo o município de maior tranquilidade. Os nossos comerciantes não podem viver sendo assaltados, roubados, furtados, porque são crimes diferentes, né, vereador Marcos? Então, é dessa forma que nós estamos, sim, comprometidos. Participei de reuniões, não fiz fotinho, não fiz comentário nenhum, mas estamos, sim, tratando dos interesses da população videirense. Eu também vou reforçar um compromisso citado em uma outra oportunidade pelo vereador Ciro. Eu, sim, Ciro, tenho o maior interesse de que esta casa, sim, inclua Libras, porque é uma forma de linguagem, natural, e é fundamental para o desenvolvimento social e emocional, não só das pessoas com problemas auditivos, mas para as pessoas que fazem parte da vida delas. Então, dessa forma, Vossa Senhoria comentou outro dia nessa casa, é um compromisso que também já assumi, já quando, na minha campanha eleitoral, quando era somente candidato, já incentivei esse segmento dessas pessoas que precisam de inclusão e maior atenção. O senhor fez o comentário, era assunto que deixei para tratar no momento oportuno. E eu vou fechar minha fala comentando sobre a decepção e a frustração que eu tive. Na semana passada, deixando bem claro a todos, que eu não me refiro às ideias e também não me refiro às siglas partidárias. Por enquanto. Por enquanto. Como é sabido por todos, a PEC 135 de 2019 foi rejeitada na Câmara dos Deputados. Na semana passada, eu estou me referindo àquela do voto impresso. Ela foi rejeitada. Por isso que eu falei, respeito às ideias e não estou falando de pessoas. Eu estou falando das ideias, eu divirjo. O que aconteceu? Eles rejeitaram o voto auditável, o voto físico, aquele que nós poderíamos fazer uma contagem. E a minha grande decepção é que dos 16 parlamentares representantes, nossos representantes na Câmara dos Deputados catarinenses, dos 16, 2 votaram contra, que foi a dona Ângela Min, do PP, e o seu Pedro Uczai, do PT. Da Ângela Min eu tenho uma grande decepção, foi minha candidata a governadora em 1994. E, de novo, foi minha candidata a governadora em 2010. Me decepcionei muito com essas pessoas, sei que é uma senhora íntegra, sei que é uma senhora, ela alegou lá que se atrapalhou no voto, mas é complicado isso, uma experiência dessa se atrapalhar no voto, dizer que a urna falhou na hora que ela foi votar. O meu tempo está encerrando e o senhor não vai precisar chamar minha atenção, presidente. Mas aqui fica a decepção como político que eu acreditei, que eu votei, que eu apoiei e que eu disse que era o melhor que tinha naquele momento. Hoje não é mais. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, senhoras e senhores, que me ouviram.